Oi, oi! Mais um dia de leitura bíblica e hoje leremos Levítico capítulo 15 e 16, o Salmo 54 e Lucas capítulo 18, amém? Antes de iniciarmos, você faz sua oração, fala com o Senhor, pede para que o Senhor te dê discernimento da palavra, amém? Vamos lá? Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo na sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda a cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e toda a coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar a sua cama lavará as suas roupas e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou o que tem o fluxo, lavará as suas roupas e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará as suas roupas e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando também o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda a sela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda, e qualquer que tocar em alguma coisa que esteve debaixo dele será imunda até a tarde, e aquele que a levar lavará as suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tem o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E o vaso de barro que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo o vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará as suas roupas, e banhará a sua carne em águas correntes, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado, e o outro para o holocausto, e assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando sair dele o sêmen da cópula, toda a sua carne banhará com água, e será imundo até a tarde. Também toda a roupa e toda a pele em que houver sêmen da cópula se lavará com água, e será imundo até a tarde. E também se um homem se deitar com uma mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão com água, e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar na sua cama lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Se também tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, será imundo até a tarde. E se, com efeito, qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, se-lhe-á como a cama da sua separação, e toda a coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que a tocar será imundo, portanto lavará as suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa.
E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá uma para expiação do pecado e o outro para o holocausto, e o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo, e daquele quem sai o sêmen da cópula, e que fica por eles imundo, como também da mulher enferma na sua separação, e daquele que padece do seu fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado, e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com o cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água, e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode, sobre o qual caía a sorte pelo Senhor, e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode, sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incensário cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório, para o lado oriental, e perante o propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o aspergirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, e de todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia, depois de feita expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor, e daquele sangue aspergirá sobre o altar com o seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e os santificará, havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, e pela tenda da congregação, e pelo altar. Então fará chegar o bode vivo, e Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões,
todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles até a solitária, e deixará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação, e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará. E banhará a sua carne em águas no lugar santo, e vestirá as suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da expiação do pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado, cujo sangue for trazido para expiação no santuário, serão levados fora do arraial, porém as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que os queimar lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. E isto vos será por estatuto perpétuo: no 7º mês, aos 10 do mês, afligirei as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligirei as vossas almas, isto é, estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Assim fará expiação pelo santo santuário. Também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar. Semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Amém, glória a Deus. Agora leremos o Salmo 54. Amém? Vamos lá? Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque os estranhos se levantam contra mim, e tiranos procuram a minha vida, não tem posto Deus perante os seus olhos. Selá. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele recompensará com o mal os meus inimigos, destrói-os na tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome ao Senhor, porque é bom. Pois me tem livrado de toda a angústia, e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos. Amém, glória a Deus. Agora daremos continuidade à leitura bíblica para a glória de Deus em Lucas, capítulo 18. Amém? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano.
jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E traziam-lhe também meninos, para que ele lhes tocasse, e os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando ouviu isto, Jesus disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: Logo quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais nesse mundo e na idade vindoura a vida eterna. E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disto entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa essa de hoje, não?